pessoal, tudo bem? Me chamo doutora Letícia Spor e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está cada vez mais frequente, a intolerância à lactose. Então, o que é intolerância à lactose? É quando a pessoa não produz ou produz em quantidade insuficiente a lactase, tá? Mas o que é isso, afinal? A lactase é a enzima que digere a lactose no intestino, tá? Então, quando eu como alguma coisa que tem lactose, né? Ele vai passar pelo meu estômago e vai chegar ao intestino, e lá no intestino ele é quebrado, né? Pela essa enzima lactase. Essa lactase, então, a pessoa que tem intolerância não produz mais ela, ou produz em quantidade insuficiente, tá? E aí eu começo a apresentar sintomas, né? Quando eu ingiro esse alimento e ele não me faz bem. Então, essa lactose, ela vai ficar no intestino, né? E ela vai começar a inflamar o intestino por dentro, porque ela fica ali parada e ela começa a fermentar dentro do intestino. E aí, as bactérias que moram no intestino começam a fermentar esse leite ali parado e causar inflamação intestinal. Então, quais são os sintomas, então, de quem tem intolerância à lactose? Gases em excesso, dor abdominal, pode ter alteração do hábito intestinal, pode ter diarreia ou pode ficar constipado, né, trancado, né? Má digestão, sensação que come e a comida fica parada na barriga, tá? Mas o mais comum mesmo é a dor abdominal e a quantidade de gases que a pessoa tem, tá? Então, existem 3 tipos de intolerância à lactose. O primeiro tipo é quando a pessoa nasce sem essa enzima, né? E aí ela já nasce sem condições de digerir a lactose. O segundo tipo é quando a pessoa vai perdendo ao longo da vida essa enzima, que é o tipo mais comum, né? Que é o mais comum e o que mais acontece. Então, na infância, eu conseguia digerir a lactose e agora não consigo mais, tá? E o último tipo é quando eu tenho algum problema, né? E aí se manifesta como intolerância à lactose, tá? Então, como é que eu faço o diagnóstico de intolerância à lactose? O diagnóstico de intolerância à lactose é feito através do sangue, né? A pessoa toma essa enzima, a lactose, né? E aí, então, é feito um exame para ver como é que se comportou o organismo, né? Durante 30 minutos depois e 60 minutos depois de ter tomado a lactose. Existe o teste aspirado de hidrogênio, eu também tomo a lactose, e depois eu faço um teste de aspiração para ver a quantidade que sai pelo ar, né? E também se faz exames de fezes para ver a intolerância à lactose, tá? O tratamento, então, é abolir a lactose da dieta, da alimentação, tá? Essa alimentação tem que ser livre de lactose, e aí livre de lactose eu posso abolir completamente, ou eu posso comer coisas sem lactose, né? Hoje em dia existe leite sem lactose, creme de leite, doce de leite, leite condensado, queijo, requeijão, margarina, tá? Então, tem que dar prioridade para esses alimentos, tá? Existem na medicina hoje em dia, já existe um remédio, né? Que é a enzima da lactase, mas esse remédio não pode ser ingerido continuadamente ou então uma coisa frequentemente, tá? Ele é usado assim em casos específicos, especiais, por exemplo, tu vai numa festa, num aniversário, né, e vai comer alguma coisa que teria lactose, por exemplo. Vai numa janta que tem lasanha, que tem pizza. Vai no aniversário que tem bolo, docinho, salgadinho. Então, aí toma essa enzima, né, e aí por 1 hora, geralmente eles fazem efeito por 1 hora, a pessoa estaria livre para comer. Mas esse livre não é tão livre assim, porque dependendo da quantidade ela pode ter sintomas igual, tá? E dependendo da intolerância também, tem pessoas que têm intolerância bem importante e tem pessoas que têm uma intolerância leve. Então, tem que saber qual é a quantidade de lactose que o teu organismo suporta. Outra situação que eu sempre falo para meus pacientes, tem alguns alimentos que tem lactose e a gente não sabe. Massa, macarrão, tá? Massa de lasanha, massa de pastel, tudo isso tem lactose. Margarina e manteiga, maionese, tá? Então, tem que
tirar também da nossa alimentação isso aí. Outra coisa que a gente tem que cuidar é medicamentos. Existem alguns medicamentos que tem a lactose como conservante, então tem que cuidar também, tá? A pessoa que tem intolerância muito grave, moderada grave, até tomar um remédio que tem como conservante a lactose, vai ter diarreia, vai ter dor abdominal, vai ter flatulência, tá? Vai ter gases, tá? E aí, assim, se a pessoa decidiu abolir o leite da vida dela, a lactose, lembrar, então, que existem outras fontes, né, de cálcio. Ovos, verduras, frutas, tá? Então, tem que poder uma alimentação mais balanceada e equilibrada possível. Uma outra coisa que tem se visto agora, também em estudos recentes, né, tem se falado muito em disbiose. O que seria disbiose? Disbiose é um mau funcionamento do intestino, alteração de flora, né, e o precursor de outras doenças, tá? Então, a tolerância à lactose, né, por causar uma inflamação no organismo, ela pode tá ligada a outras doenças, tá? Como bronquite, rinite, asma, doenças de pele, alergias, tá? Então, às vezes, assim, ó, a pessoa tem uma rinite que não melhora com nada, uma bronquite, alergias na pele, na verdade o problema dela tá lá dentro do intestino, né? O intestino inflamado, ele libera essas inflamações, né? Substâncias inflamatórias no sangue e que vão causar um problema mais adiante, não só dentro do intestino, tá? E isso também, essa inflamação intestinal crônica, né? Pode levar no futuro a ter um problema de doenças autoimunes, tá? Então, por exemplo, diabetes, problema de tireoide, reumatismos, tá? Doença de Crohn. Então, a gente tem que cuidar, né? E respeitar o nosso organismo. Não é porque eu tenho intolerância à lactose, eu só vou ter uma diarreia, só vou ter uma dor abdominal e sigo tomando e comendo coisas que eu não posso, né? A pessoa tem que aceitar as suas limitações, né? Aceitar as situações que o organismo impõe e respeitar, né? Se respeitar, respeitar o seu próprio organismo para que não cause outras doenças, né? E cause outros problemas, porque com o passar dos anos podem acontecer, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.